Olá, muito bom dia. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito feliz hoje. E no programa de hoje nós vamos falar do mercado da soja, especificamente o mercado de exportação da leguminosa. Você vai ver que o litro da gasolina lá na região sul do Brasil subiu de preço. Vou conversar com a doutora Mara Rúbia Ferreira de Freitas. Ela é farmacêutica homeopata e diretora da Naturofarma. E nós vamos falar sobre um tema interessante, plantas medicinais que melhoram a memória, melhorar a nossa memória. Vamos falar também da falta de armazéns para guardar a super safra de milho. E eu vou conversar com Carolina Chaveiro da Silva, especialista em nutrição clínica e esportiva e funcional. E vamos falar sobre nutrição e hepatites virais. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o mercado da soja, especificamente o mercado de exportação da leguminosa. As exportações brasileiras de soja em grãos deverão ficar em torno de 9 milhões e 100 mil toneladas em julho, conforme levantamento semanal da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a ANEC. No mesmo mês do ano passado, os embarques ficaram em 7 milhões de toneladas. Assim, se confirmada a projeção, o número atual é 30% maior. Já no mês passado, mês de junho, o Brasil enviou para o exterior 13,8 milhões de toneladas. Na semana, entre os dias 16 e 22 de julho, o Brasil exportou 1 milhão e 500 mil toneladas. Já, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, nos primeiros 15 dias úteis de julho, os embarques de soja em grãos do Brasil renderam 3,9 milhões de toneladas, para a balança comercial com média diária de 260 milhões de toneladas. E agora você vai ver que o litro da gasolina lá na região sul do Brasil subiu de preço. A última análise do índice de preços TICT-LOG, o IPTL, que é um levantamento que consolida o comportamento de preços de combustíveis no Brasil a partir das transações realizadas nos postos de abastecimento, ele apontou que na primeira quinzena de julho, o preço da gasolina lá na região sul registrou acréscimo de 5,2% ante junho e foi comercializado, na média, a R$ 5,80 o litro. Segundo dados divulgados pela TICT-LOG, já o etanol foi encontrado a R$ 4,46 o litro, após aumento de 3%. Os postos da região sul comercializaram os dois tipos de diesel pela média mais barata do país. O litro do tipo comum foi encontrado a R$ 4,93 após um recuo de 1%, e o diesel S10 fechou a R$ 4,96, após redução de 1,39% em relação a junho. O diretor-geral de mobilidade da Endered Brasil, ele disse que entre os estados da região sul, todos apresentaram um aumento no preço da gasolina e do etanol e recuos no preço do diesel. A gasolina, se comparada ao etanol, foi considerada o combustível economicamente mais vantajoso para abastecimento apenas no Paraná. Ainda assim, vale ressaltar que o etanol é ecologicamente mais viável por ser capaz de reduzir consideravelmente as emissões de gases responsáveis pelas mudanças climáticas. E agora eu vou conversar com Carolina Chaveiro da Silva. A Carolina, ela é nutricionista, especialista em nutrição clínica esportiva e também funcional. E nós vamos falar de um problema sério. Nós vamos falar sobre nutrição e hepatites virais. Carolina Chaveiro da Silva, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, tudo bem? Bom dia, Antônio, tudo ótimo, graças a Deus. Pois é, Carolina, hepatite é uma bomba de efeito retardado
é uma doença, parece ligeiramente silenciosa, que quando descobre a coisa já está bem lá na frente, né? Exatamente, Antônio. Eu escolhi justamente esse tema para ser abordado hoje pelo fato do mês de julho ter uma campanha para combate às hepatites, né? E as hepatites, a gente tem 5 tipos de hepatite, ela vai de A até a E, e cada uma é uma forma de transmissão. E um ponto muito importante, Antônio, é que o principal fato que se deve para, vamos dizer, a cura, para o tratamento das hepatites, é simplesmente voltada para a saúde pública. Ou seja, através de prevenção, tanto questão de vacina quanto questão de saneamento básico. E por que eu falo questão do saneamento básico? Tanto as hepatites A e a hepatite E, elas são transmitidas via questão água contaminada, utensílios contaminados, alimentos contaminados. Então, se a população tiver uma conscientização do que precisa ser feito para, principalmente, hepatite A e E não ter via contaminação, seria fundamental ter mais campanhas para isso. Já as outras hepatites são voltadas para a questão de doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, já é aqui a questão do uso de preservativos para fazer a prevenção. E outro ponto importante, que para qualquer uma delas é obrigatório o uso da vacina. E uma vez você vacinado, você está imune aí para o resto da vida. Para todos os tipos de hepatite? Para todos os tipos de hepatite. E uma coisa que o senhor falou que é bastante interessante é que a hepatite, ela é realmente silenciosa. Então, a partir do momento que você já está contaminado, alguns sinais vão aparecendo, uns são mais leves, outros são mais fortes, que às vezes a pessoa não dá tanta importância e quando vai ser detectado, já está aí num risco muito maior, né? A hepatite nada mais é do que uma doença que acaba acometendo o fígado, e o fígado é um principal organismo do nosso corpo que faz a detoxificação de alimentos que a gente come, de medicamentos. E uma vez que ele está acometido, que ele está doente, vamos dizer, isso pode trazer vários malefícios. E a nutrição pode estar auxiliando aí na questão da recuperação desse fígado que já está danificado por conta da hepatite. Quer dizer, então aí, trocando em miúdos, a higiene é um fator quase que principal. Exatamente. Exatamente. Muitas pessoas às vezes tomam água de riacho, muitas pessoas às vezes não higienizam verduras, legumes após ter adquirido em supermercado, feira, no Ceasa, né? Então, se esse alimento estiver contaminado, você não higienizar da forma correta. E qual que é a forma correta? A gente vai pegar 1 litro de água para 1 colher de sopa de hipocloridro de sódio, que nada mais é do que a Quiboa, né? Então, a gente precisa fazer essa higienização, depois lavar em água corrente e fazer o consumo desses utensílios ou legumes, verduras e frutas. Outro ponto principal também, Antônio, é a questão da contaminação fecal-oral. A pessoa pode ir ao banheiro, às vezes ela está contaminada, não higieniza as mãos com sabão da forma correta e aí vai comer alguma coisa ou por bobeira vai colocar a mão na boca, e essa pode ser também uma via de transmissão da hepatite, principalmente A e E. Hepatite mata? Hepatite mata. Se você já descobrir de um estado muito grave, muito avançado, onde que a gente chama de crônico, o fígado ele pode virar até cirrose, que nada mais é do que feridas no organismo, no fígado, né? Ela pode começar com uma esteatose leve, que é o quê? Gordura no fígado. Se essa gordura no fígado ela não for tratada de forma correta, ela vai progredindo até virar uma cirrose e sim levar à morte. Por isso que a nutrição entra justamente nessa questão também da diminuição da gordura desse fígado, né? A gente faz todo o processo de detoxificação do fígado, que nada mais é do que aquela dieta detox. Só que o que a gente tem que entender? Que a dieta detox, ela não é apenas o suquinho verde lá pela manhã. Ela tem todo um processo onde a gente retira alimentos pesados, como bebida alcoólica, carne vermelha, quantidade de farináceos, ou seja,
pão branco, bolo, bolacha, a gente retira realmente da rotina do paciente e a gente fica praticamente com uma dieta de folhagens, verduras e legumes e ovos. Então a gente fica durante uns 15 a 20 dias com esse projeto, com esse paciente, e aí depois a gente vai reintroduzindo os alimentos para ver se não vai ter nenhum acometimento maior do fígado. Bom, tem muita gente que tem dúvidas em relação não só à hepatite, mas outros problemas também, que a nutricionista, por exemplo, pode, inclusive, detectar isso aí e contribuir muito. Você, Carolina, tem algum endereço, algum site que a pessoa podia entrar em contato com você e fazer algumas perguntas? Porque você tem o Instagram, né? Isso, a gente tem, eu trabalho bastante com o Instagram, coloco também dicas diárias, né, sobre isso daí, então a melhor forma realmente... @NutriCarol Chaveiro. Isso, esse é o Instagram, que é a melhor forma de estar conversando aí para a gente tirar algumas dúvidas. Tá, e além disso, você também atende em clínica, alguma coisa nesse sentido também? Atendo, toda semana eu faço atendimento nas clínicas, para quem tiver a dúvida em relação à hepatite, para a gente estar fazendo alguns exames laboratoriais ou algum outro objetivo, emagrecimento, hipertrofia, no meu próprio Instagram tem o telefone da clínica, que eu também estou à disposição para atendê-los. Tá certo. Bom, eu conversei com Carolina Chaveiro da Silva, ela é nutricionista, ela é especialista na área de nutrição clínica e esportiva também, e ela é especialista também em nutrição funcional. É um negócio sério, a gente não liga muito, de maneira geral, a gente passa por cima, bebe água no rio, pega um copo de um, põe na boca e vai, e por aí a coisa anda, e quando a gente pode ver, acordar, a coisa já está muito adiantada. Carolina, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui, muito obrigado mesmo. E eu espero trazê-la mais vezes aqui para a gente conversar, tá bom? Obrigada, estou à disposição. Bom dia. Bom dia. E depois do intervalo, eu vou conversar com a doutora Mara Rúbia Ferreira de Freitas, farmacêutica homeopata, diretora da Naturofarma, e nós vamos falar sobre um tema interessante. Nós vamos falar sobre as plantas medicinais que ajudam na memória. E vamos falar também da reabertura das fábricas de fertilizantes nitrogenados aqui no Brasil. O nosso programa volta depois do intervalo. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia a serviço da pecuária brasileira. Europoços Artesianos. Poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste Nutrição Animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto. Pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro, o canal do agronegócio. Quer instalar ou trabalhar no setor de energia solar? Participe do Fórum GD, nos dias 9 e 10 de agosto, no Centro de Convenções Goiânia. Acesse agora forumgdcentroeste.com.br e faça parte desta história. Celular 5G é no Fujioka. Variedade, tecnologia e as novidades das maiores marcas. Galaxy A14, 10 de R$ 99,90 sem juros. Galaxy S22 5G 128GB, 10 de R$ 399,90. Fujioka. Olha, eu vou te contar uma coisa. Meu pai é produtor rural há 30 anos. E eu tenho o privilégio de ver ele trabalhar todo dia com muito orgulho do que faz. Ele me ensina muito para que eu possa produzir também algum dia. Ele me ensina sobre as sementes, rentabilidade, solo e muitas outras coisas. Ele cuida bem da produção. Mas eu sei que ele só cuida bem da produção porque há 30 anos o Senar Goiás cuida bem dele. São cursos, assistência técnica, visita, instrução, tudo por ele. E eu sei que quando chegar a minha hora, o Senar também vai cuidar de mim.
30 anos de Senar Goiás. E que venham mais 30. A gente quer entender tudo. Vai pegar fogo. Ixi, Maria. De segunda a sexta, 3h20 da tarde, Fofocalizando. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo. Senar Goiás, a maior escola da terra. Seu New Holland precisa de uma peça? Clica na Carpal que chega. carpaltratores.com.br. Nós estamos de volta e agora vamos falar de fertilizantes produzidos aqui no Brasil. A reabertura da fábrica de fertilizantes nitrogenados lá no Paraná, que é a Fafem Paraná, e a conclusão das obras da Fafem Mato Grosso do Sul poderão reduzir pela metade a importação desses insumos feitas atualmente pelo Brasil e da ordem de 80%. Essa avaliação ela foi feita pela Coordenadoria Geral da Federação Única dos Petroleiros, que é a FUP. E a FUP passou a integrar o grupo de trabalho criado pela Petrobras para discutir a reabertura da Fafem Paraná. A expectativa era da retomada da produção de fertilizantes nitrogenados pela Petrobras. Isso estava no programa de governo que agora ajudou, que o governo passado ajudou a construir no capítulo de energia. Com o resultado eleitoral e as mudanças na gestão da Petrobras, conseguiu-se emplacar a participação nesse grupo de trabalho que vai discutir o tema de fertilizantes no país. Inicialmente haverá discussão sobre a araucária nitrogenados, que é a Fafem do Paraná, que está fechada desde março de 2020, tendo demitido 400 trabalhadores próprios e cerca de 600 terceirizados. A intenção é buscar um processo de reabertura da fábrica e readmissão dos empregados demitidos, incluindo a reabertura da Fafem Paraná, a conclusão da Fafem Mato Grosso do Sul e a retomada das fábricas da Bahia e também de Sergipe. A expectativa é que a necessidade de importação de fertilizantes nitrogenados pelo Brasil caia para algo em torno de 10% a 15%, além de reduzir a dependência de importações. A meta é ampliar a participação do Estado na produção nacional. E agora vamos falar um pouquinho da exportação de frutas brasileiras, que tem apresentado um crescimento significativo, tanto no mercado interno como no externo, conforme dados revelados por um estudo conjunto realizado pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e também pela Embrapa. E de acordo com o estudo, as projeções do Agronegócio Brasil 2022-2023 a 2032 a 2033, as exportações brasileiras de frutas, incluindo nozes, castanhas, alcançaram um valor de 533 milhões de dólares no primeiro semestre deste ano, totalizando um volume exportado de 483 mil toneladas, que foram enviadas para mais de 120 países. A União Europeia se destaca como principal destino das exportações nacionais. Entre as frutas que apresentaram melhores resultados em valor nas exportações no período de janeiro a junho deste ano, destacam-se limões e limas, com um total de 84 milhões exportados, seguidos por melões, 69 milhões, mangas, 68 milhões, uvas, abacates e maçãs também tiveram um desempenho favorável, com receita de 36 milhões de dólares para uvas, 30 milhões para abacates e 29 milhões para maçãs. E agora eu vou conversar com a doutora Mara Rúbia Ferreira de Freitas, farmacêutica, homeopata, diretora da Naturofarma, e nós vamos falar de um tema interessante, as plantas medicinais que ajudam a memória. Doutora Mara Rúbia, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Então tá bom. Graças a Deus. Doutora Mara, chega uma certa idade e a coisa começa a falhar, né? Sim, com a gente certeza. garra a esquecer, pensa que foi, mas não foi, pensa que tá, mas não está.
Só que a gente não sabe que a coisa é desse jeito. E por incrível que pareça, é assim com basicamente todo mundo. Agora, tem um jeito de dar uma melhorada, né? Ah, com certeza. A gente sabe que o estilo de vida hoje, moderno, né, desgasta muito o nosso cérebro, né? Através de vários problemas que a gente enfrenta aí no dia a dia. Excesso de informação, excesso de computador, de telefone celular, toda essa radiação aí realmente desgasta muito o nosso cérebro. Além, claro, de um estilo de vida inadequado. Muitas vezes a pessoa não dorme bem, não se alimenta bem, não faz uma atividade física. E a meninada mais jovem aí, muita farra, né? Muita farra, troca muito o dia álcool, pela noite. Né? À noite, e muito álcool. Então, esse estilo de vida aí, realmente, ele vai, aos poucos, fazendo com que o nosso cérebro comece a entrar em quase que uma falência, né? É verdade. E é possível. E, inclusive, a gente tem relatos que, principalmente depois da pandemia, essa questão de memória, isso afetou muitas pessoas. E o próprio vírus, né, tem algumas indicações que quem pegou, e mesmo o estresse do que a gente teve durante a pandemia, está contribuindo, porque tem muitos casos hoje da pessoa está com problema de memória devido à questão da pandemia também, além de todos os outros fatores que a gente já falou, né? Bom, mas existem algumas plantas que podem dar uma pequena ajuda, ou até uma ajuda razoável, para que a gente consiga, assim, dar vamos dizer, uma recalchutada no nosso cérebro. No nosso cérebro. Por exemplo, nós temos a centelha asiática, a camomila, que pode... A centelha asiática, por exemplo, é uma planta riquíssima em vários componentes químicos que pode estar ajudando na insônia, na memória, melhorar a sua parte cognitiva, inclusive para crianças que têm algum distúrbio, né, que às vezes a pessoa tem uma dificuldade de aprendizado, a centelha asiática, ou a Bacopa monnieri, que é uma planta também indiana, que a gente chama de Brahma indiano, ou Hydrocotyla umbellata, que também é tudo da mesma família. São plantas que ajudam muito o nosso cérebro, né, a melhorar. A camomila também é um ansiolítico. A gente sabe que muitas vezes o nosso cérebro vai desgastando pela ansiedade, pela depressão, pela falta de muitas vezes, de usar adequadamente o nosso cérebro. Né? É verdade. Então, essas plantas, elas contribuem muito. E por incrível que pareça, no meio de tudo isso, tem a tal da cúrcuma longa. Essa daí, aonde você mexer, ela está no meio, né? É um poderoso anti-inflamatório, né? Que ela, a gente sabe que muitas vezes a doença que você vai começando a ter degeneração do cérebro é uma inflamação também do nosso cérebro. Então, ela atua bem, o cúrcuma longa, ela atua em vários aparelhos, né? Vários sistemas do corpo. E como ela tem essa ação poderosa anti-inflamatória, ela também ajuda na questão cerebral. Quer dizer, no fundo aí, o coentro, o chá verde, chá preto, tudo isso é para acalmar o chá verde, pouco, né? Que é uma planta que tem muitos componentes químicos que age também melhorando a nossa memória. Ela tem substâncias, inclusive, anticancerígenas. Então, é uma planta maravilhosa que você tem, inclusive os chineses, os japoneses usam muito. Sim. Né? Principalmente o chá verde, o chá preto, que é a nossa Camellia sinensis. A gente vê que no Japão, o índice assim, de doenças, nesse caso, degenerativas, é muito menor que no Brasil. Aí, então, você vê o poder que essas plantas têm. É verdade. E aí tem vitaminas, tem magnésio, né? Nossa, o magnésio é fantástico para você melhorar a caso de insônia. Ela age em reações bioquímicas do corpo importantíssimas para melhorar a sua energia celular, com isso melhorar seus neurotransmissores, melhorar a ansiedade, melhorar dores, inflamação. Magnésio, vitamina C também tem esse poder no cerebral que muitas pessoas não sabem, né? O poder que tem a vitamina C, uma simples vitamina C. A simples laranja. Uma simples laranja, um limão, como você acabou de falar, né? A importância dessas frutas, porque a vitamina C tem um poder no sistema nervoso também. Doutora Amara, a gente ouve muita propaganda, rádio, televisão, jornal, ômega 3, a gente fica assim meio... realmente o ômega 3, ele tem um poder também. Ele é muito bom, todo mundo sabe disso. Ele é muito bom, mas você tem que ver a qualidade desse ômega 3.
saber se realmente ele é puro, saber se ele é de águas profundas, se é livre de metais pesados. Então, ao comprar um ômega 3, você tem que realmente certificar da qualidade desse. Agora, consumir peixes e derivados é importante também, que é rico em ômega 3, né? Pois é, porque a gente sabe também... Sardinha, atum, todos são muito importantes, né? Esses frutos do mar, por exemplo, em um dos nossos programas aí, nós falamos que o japonês exporta muito frutos do mar. E agora eles resolveram soltar toda a água daquela usina nuclear de Fukushima que deu aquele problema. Quer dizer, aí você já fica em dúvida, compra, não compra, da onde veio esse peixe? Porque hoje, basicamente, a própria China também é uma contaminação violenta. Hoje a gente sabe que o mundo todo está acontecendo isso, né? Então você fica entre, como diz, uma faca de dois legumes, né? Como a gente diz. Porque, por um lado, é importante, por outro lado, você tem que saber muito, comprar de uma fonte, porque existem fontes boas, a gente tem muitos ômega 3 muito bons no mercado. Claro que o preço geralmente é um pouco maior. A coisa muda um pouco. Como diz, às vezes a coisa boa tem um preço. É verdade. Né? Então, você tem que escolher realmente uma fonte importante de ômega 3, mas é importantíssimo você consumir. E a coenzima Q10, né, que a gente... também importante, é uma fonte energética de melhorar toda a sua energia celular, com isso melhorar a sua oxigenação, porque é importantíssimo, como a gente já falou, a questão de algumas atividades que melhoram a sua oxigenação cerebral, como atividade física, né, constante, regular, porque ela vai melhorar todo o seu corpo, produzir hormônios, né, que são muito importantes para você ter um cérebro que funcione melhor, né, que você tenha... retarde um pouco o envelhecimento celular dos seus neurônios, né? Tem que evitar a morte dos neurônios, como a gente fala, né? Tem que dar uma repaginada, senão a vaca vai logo cedo pro brejo, né? Certo, a respiração, uma simples respiração... muda muito. Nossa, oxigena seu cérebro, né? Porque às vezes está faltando oxigênio. Concordo por isso, às vezes, você começa a ter morte de neurônios por falta de oxigênio. Então, a importância de uma simples de respiração, da meditação, da yoga, todas são práticas importantíssimas para você ter um cérebro que fique mais tempo, que funcione melhor, né? Entendi. Que retarde o envelhecimento desse cérebro, né? Porque é evitar o Alzheimer, evitar a doença de Parkinson, tudo isso que é o que a gente quer, que a gente precisa, né? E não faz não para ver como não chega. Não faz não para ver, né? Bom, eu conversei com a doutora Amara Rúbia Ferreira de Freitas. Você que está nos acompanhando, se quiser bater um papo com ela, conversar, basta você ligar no telefone 39 42 77 11 ou então no celular, que é o 99925 8110. Eu tenho certeza que a doutora Amara vai lhe atender. E se você quiser saber mais, também tem um livro, Essência da Saúde, que ali tem dezenas, centenas de plantas e frutas que serve para você melhorar a sua saúde. É isso, né, doutora Amara? É isso mesmo. Então, tá bom. Doutora Amara, mais uma vez, muito obrigado, muito bom dia e até a próxima. Bom dia, obrigada a todos. E obrigado especial para você. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: quem deseja ver o arco-íris precisa aprender a gostar da chuva. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes. Daqui a pouco, às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.